E encerramos também com oração, né? Agradecendo sempre a Deus por Ele estar no nosso meio e pela compaixão, pela misericórdia que Ele tem colocado à nossa disposição todos os dias. Senhor nosso Deus, querido, amado e poderosíssimo Senhor da glória, nós te agradecemos, iniciamos esta oração te agradecendo por mais este dia, pela tua bondade, pela tua graça nas nossas vidas. Falamos muito da graça, Senhor, porque temos consciência que nós não temos merecimento de absolutamente nada. O Senhor nos dá porque o Senhor é cheio de graça. Só o Senhor é cheio de graça. O Senhor é cheio de graça. Então o Senhor nos ajuda, nos fortalece, nos dá coisas que, na grande maioria das vezes, nós não merecemos. Mas o Senhor é bom. E nesta manhã nós te agradecemos por tudo isso. E principalmente te agradecemos pela tua santíssima presença no nosso meio. Sê, Senhor, conosco, fala, instrui. Se for preciso, Senhor, nos repreenda também. Nos ensine, Senhor. Esta é a oração que eu apresento. Não encerro esta oração sem antes pedir que o Senhor nos livre da mentira. A mentira corrompe, faz mal. Nos livra, Senhor. Dá-nos, Senhor, discernimento. Esta é a minha oração. Por mim e por todos os meus irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Amém. Tá dando uma confusão aí no meio, uma confusão assim, no sentido de, né, grande parte dos católicos não estão aceitando esta orientação do Papa de que a adoração a Maria deve ser com algumas restrições. Eu estava, inclusive, lendo aqui alguma coisa da Faculdade Católica de Limeira, né, que está distribuindo material sobre a adoração a Maria. Então a coisa está pegando. E eu não sei se vocês sabem que lá no Vaticano está tendo, desde segunda-feira, hoje é o terceiro dia, de um congresso místico. Esqueci o nome da faculdade lá, esqueci. E este congresso, até ontem, dia 11, chegou à conclusão de que o melhor dom de Deus para a igreja nesses dias é o discernimento, né? Quantas vezes a gente já falou isso, sobre o discernimento daquilo que é de Deus, daquilo que não é, daquilo que é engano, né? E ontem eles chegaram a essa conclusão lá, nesse congresso místico. Se você entrar no, acho que é o News Vaticano, você vai ver isso aí, você vai ler isso que eu acabei de falar aí. Só para deixar claras as coisas, informar, né, que
a gente está um pouquinho, pela compaixão e graça de Deus, né? Um pouquinho à frente de algumas coisas. Pouco, mas estamos. E pedimos que o Senhor nos, através da graça dele, nos presenteie com o discernimento. Muito bom. Hoje eu quero esclarecer quem é que já ouviu falar, ou quem é que aprendeu de repente assim, que Eva, lá no Jardim do Éden, teve um relacionamento íntimo com a serpente. Quem é que já ouviu sobre isso? Por favor, se alguém já ouviu, coloca aí para a gente saber, né? Porque existe uma denominação chamada Igreja Tabernáculo da Fé. Existem outros lugares, Mojimirim e tal. Aqui em Campinas fica no bairro Botafogo. E eles pregam isso. Eles pregam que Eva Você já ouviu, Otávio? Ah, que bom. Eles pregam essa igreja Tabernáculo da Fé, que aqui em Campinas fica no bairro Botafogo. E a gente não está falando mal, nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre uma doutrina. E esta doutrina desta igreja, desta denominação chamada Igreja Tabernáculo da Fé, são ensinamentos de William Marion Branham, tá? Este sujeito deve ter sido o fundador desta denominação. Ele ensina que Eva teve uma relação sexual com a serpente no Éden. Quem nunca ouviu falar, vai ouvir agora e já vai ficar atento, né? Porque a mentira, a gente falou ontem, né? Espíritos enganadores, a gente falou disso ontem. A mentira se espalha como fogo no capim seco. E o que a gente precisa entender é que as loucuras que a mentira provoca, né? Dificilmente, mesmo que você vier a esclarecer que aquilo é mentira, dificilmente as pessoas vão esquecer, né? Mesmo assim, por exemplo, quando alguém é acusado de algo que não fez, eles dão muita ênfase no momento da acusação. Mas se ficar provado que você não fez, a ênfase já não é tão grande. E a pessoa fica marcada, fica estigmatizada por aquele evento mentiroso. Então a gente precisa estar sempre um passinho à frente, pelo menos. E é isso que a gente busca, pela graça e compaixão de Deus, fazer todos os dias aqui. Então, esta igreja denominacional, ela ensina que Eva teve uma relação sexual
com a serpente. E esta doutrina tem um nome. O nome é em inglês. E na tradução para o português fica assim, ou mais ou menos assim, doutrina da semente da serpente. O que esta doutrina ensina? Esta doutrina, esse Branham, é loucura mesmo, mas isso é ensinado. E tem gente que vai lá e aprende e acredita. Por causa disso que a gente traz as coisas aqui já antecipando. Então esse sujeito, o Branham, ele criou essa doutrina dizendo que a serpente não era uma cobra comum. Ela era um ser, uma cobra, mas era semelhante ao homem. E Eva, o que na Bíblia o irmão escreveu aqui, está escrito sedução, porque sedução, querido irmão, não é só sexual, né? A pessoa pode ser seduzida por um monte de coisa. Entendeu? Sedução não se refere especificamente à sexualidade. Em algumas traduções está lá sedução, então as pessoas começam a viajar, né? E ele ensina, e o pessoal desta denominação acredita, esse é o problema, né? Que dessa união entre a serpente e Eva nasceu Caim. Que por esse ensino é o filho da serpente, o filho de Satanás. E Abel seria filho de Adão e Eva, que seria fruto de uma relação legítima. Então, por essa interpretação bíblica, olha como é importante, né? Lembra quando eu falo para vocês de exegese e tal? Porque se não interpretar a Bíblia corretamente, vão surgir heresias assim terríveis. Já existem, né? Por quê? Porque não se interpreta corretamente. As pessoas leem e ficam com aquilo que elas entendem daquele termo, daquela palavra, né? Então, segundo essa interpretação, agora vamos começar a fazer você entender. Existiram duas linhagens humanas. Uma veio de Caim, que é o filho da serpente, segundo essa interpretação, e a outra veio de Abel, que é o filho de Adão e Eva. A linhagem de Caim, que é, segundo esta interpretação, é da descendência da serpente, e a linhagem de Sete é a linhagem justa, é a descendência de Adão. Agora, é isto que a Bíblia ensina, é isto que a Bíblia fala. A Bíblia fala isso. Se fala isso, em que lugar ela fala? Se ela não fala isso, o que ela fala então? Então vamos ver.
Vamos abrir a Bíblia. Será que ele está certo neste entendimento e nós estamos errados? Vamos verificar isso, porque o negócio é sério. Abre aí em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Se eu vou ler aqui, como está na minha Bíblia, se na sua tiver diferente, escreve aí para mim, quem está pelo Facebook, escreve para eu saber e poder te ajudar. Então, Gênesis, capítulo 4, versículo 1. O que a Bíblia fala disso que nós acabamos de falar aqui? A Bíblia diz o seguinte: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que Caim nasceu de Adão e Eva. Eu não posso tirar conclusões. Ah, não, mas Caim era mau, matou Abel, então ele... Eu não posso inventar isso. Porque a Bíblia está dizendo que Caim, que Adão coabitou. Coabitar aqui quer dizer, teve um relacionamento íntimo com Eva, sua mulher. E esta deu à luz a Caim. Como é que eu vou mudar isso aqui? Ah, eu acho que não. Eu não posso achar nada. Eu tenho que ficar em cima do que está escrito. E entender o que está escrito. Adão, segundo a Bíblia, foi o pai de Caim, não a serpente. Eu não sei de onde esse senhor aqui tirou isso. E eu não sei como é que essas pessoas leem a Bíblia e acham que esse senhor está certo e o que está escrito na Bíblia está errado. Ou a Bíblia é totalmente certa e é a palavra de Deus, ou ela é duvidosa, então. Então a gente não pode acreditar, né? A gente vai ficar que nem os católicos aí agora. Ah, porque a adoração a Maria tem que ser com certas restrições. O que são essas restrições? Entendeu? A gente não pode, a gente precisa ler a Bíblia e ter consciência daquilo que está escrito. Opa, aqui está dizendo, e conheceu, algumas traduções estão desta forma, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Não tem nada essa história, essa invenção de que Eva teve relacionamento com a serpente. Não tem isso. Isso é invencionice. O problema é que as pessoas aceitam isso como se fosse verdade. Isso é um grande problema. O que a gente precisa entender, volta aqui um pouquinho em Gênesis 3. Gênesis 3 fala da queda do homem. As pessoas não conseguem entender. Eu creio que nós entendemos, né? A serpente, em Gênesis 3, ela é usada de uma forma simbólica
para Satanás. É uma forma simbólica, é uma forma alegórica. E eu mostro, eu provo isso. Não se esqueça do que você já leu. Não se esqueça que você está lendo e que tem um montão de coisa para você ler ainda. Abre agora, olha, falei que a serpente é uma forma simbólica para Satanás. Abre sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Vamos ler? Se eu pegar o óculos eu consigo, senão troco tudo aqui. Isso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aqui ó, seduziu. Lembra que eu falei? Seduzir não é só sexualmente, amorosamente. Não, seduzir tem outras formas também. Olha o que está escrito aqui. E o sedutor de todo o mundo. Lembra que algum segundo atrás eu falei assim, olha, serpente é um negócio simbólico, porque aqui já está falando, ó, dragão. É simbólico também, porque é algo do mal. O que quer dizer o termo diabo? Diabo. Ai, né, minha mãe às vezes falava, não fica falando desse nome. Não tem problema nenhum. O que quer dizer diabo? Diabo não é uma palavra... essa palavra foi inserida no português. Não é um termo nem do português de Portugal, muito menos do português do Brasil. É uma palavra grega. Vem do grego. Quer dizer o quê? O diabo é aquele que difama a outra pessoa ou as pessoas. Isso quer dizer diabo, difamador. Falar mal, falar mentira dos outros. Acusar os outros falsamente. É isso que o diabo faz. Você não pode se esquecer que quando o diabo se revolta contra Deus, ele é expulso do céu. Não é verdade? Ele e os seus anjos lá, os seus asseclas. Mas ele ainda tem acesso ao céu. Ele vai perder esse acesso, mas ele ainda tem. E Jó, capítulo 1, versículo 6, e capítulo 2, versículo 1, deixa claro isso pra gente. O diabo tem acesso. Para que ele tem acesso? Ele vai lá, ele fala mal de mim, ele fala mal de você. Ele difama a mim, difama você para Deus. Ele acusa a mim, acusa você para Deus. Entendeu? É isso que ele faz. Ele pega uma coisa que você faz... eu estou falando em termos humanos, por favor, entenda isso, né? A gente está falando em termos humanos. Ele pega uma coisinha desse tamanhico, assim, ó, na cabecinha do tamanho da cabecinha de um alfinete que você fez. Ele vai lá e leva como se fosse um transatlântico. Olha, você está vendo? Olha, é mais ou menos assim. Ele é o fofoqueiro. Ele é o acusador, ele é o mentiroso. Então esse termo serpente, aqui em Apocalipse 12, 9, já trata de o grande dragão também. Então é simbólico isso.
É isso que eu queria trazer para vocês entenderem. Ah, mas eu li, eu vi, é que não sei quem falou que naquela época a serpente tinha pernas. Tudo bem, isso não muda nada, gente. Se tinha perna, se a serpente usava terno, se a serpente usava pulseira, isso não quer dizer nada, não acrescenta nada, não tira nada. A questão não está aí. A questão está que a serpente, alegoricamente, foi lá e enganou Eva. E Eva foi lá e enganou Adão. E o culpado disso foi Adão, porque ele devia ter tomado conta da mulher dele. Onde estava Adão? Eu não estou acusando Adão. Não, agora está... Não estou acusando Adão. Eu estou trazendo a realidade. Aonde estava Adão enquanto Eva estava sendo enrolada pela serpente? O que Adão estava fazendo? Você já parou e pensou nisso? Por causa disso que Deus joga a culpa em cima de Adão. Olha aqui. Ela foi feita de você. Você tem que cuidar dela. Mas essa Eva, Senhor, ela é terrível. Eu dou uma saidinha ali para ver o lago. E ela corre, já arruma uma vizinha para ficar falando na porta de casa. Vai lá, chama ela para dentro e peraí. É responsabilidade sua, Adão. Não, senhora, minha mulher é mentirosa. Fala para ela. É responsabilidade sua. Não adianta querer dizer que Eva, mas cadê Adão nesse momento? Que a Bíblia não fala. Adão estava fazendo qualquer outra coisa, largou Eva lá. Você está me entendendo, irmão? Não sei se eu estou conseguindo passar esta informação. Então as pessoas às vezes criam essas doutrinas, falsas doutrinas, né, que muda tudo aquilo que está na Bíblia. Então as pessoas más são descendentes de Caim, porque Eva teve um coito com o diabo. Não, as pessoas são más porque a partir do pecado, da desobediência, nós começamos a ser degenerados. Eu estava lendo, agora de manhã, né? Que onde já se viu... Olha, tem gente que acredita, lê aquilo e fala, olha, é verdade, né? Ai, como o ser humano é mau. Aí você pergunta, o ser humano é mau por quê? Por que você acha isso? Ora, o ser humano mata o porquinho para comer. O ser humano mata o franguinho para comer. O ser humano mata o boizinho para comer. Isso é assassinato. Mas que assassinato? Leia a Bíblia. Nós somos autorizados a fazer isso por Deus. Carne tem proteína, sim, senhor. E está lá dizendo, onde já se viu o cardápio dos assassinos. Faça... Entendeu? Tem gente que acredita, porque não tem base, não tem fundamento. Enganar Eva não quer dizer que ele teve uma relação sexual com ela. O pecado de Adão, olha, o pecado é de Adão e Eva, não é de Eva e Adão. Foi um pecado espiritual e não de origem sexual. Então parar com isso. Tem gente que acredita que o pecado foi porque Adão teve intimidades com Eva. Não, Adão catou Eva e tudo bem. Você acha que foi isso? Então como é que as pessoas iam se reproduzir?
que Deus falou, né? Ide multiplicai-vos, enchei, não é? Como é que ia acontecer isso então? Se não podia ter relacionamento sexual. E o homem e os animais, né, se reproduzem através na maioria dos casos, é claro, do coito. Fala aí então, como é que ia ser? Não, mas Deus... Não, Deus criou Adão com todo o sistema reprodutor masculino e criou Eva, mulher, com todo o sistema reprodutor, todo o sistema sexual masculino, e Eva com o sistema sexual reprodutor feminino. Não foi depois do pecado, da desobediência, que Deus colocou o pênis no homem, a vagina na mulher. Não foi, gente. A mulher já foi criada com seio para amamentar o bebê. Tem gente que fala um monte de bobagem. E os incautos, como está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 18, acreditam, como nesse caso aqui. Eva, olha, pulou a cerca lá com o capeta. Da onde você tirou isso, cidadão? Mas nem que eu quiser entender isso, eu consigo lendo a Bíblia. Então que fique na sua mente o que a Bíblia diz. O pecado de Adão e Eva foi desobediência espiritual. Não foi de natureza sexual. Não, eu já ouvi falar que o Adão quis ter relação anal com Eva. Você ouviu falar onde? Aonde? Tem isso na Bíblia? Então me mostra. Porque eu fico pedindo, gente, me mostra. Eu não sou o bambambam que conhece tudo, muito pelo contrário, eu estou aprendendo. Mas só, tá lá, Mário, olha, lê lá para você ver. Entendeu? Certo, Marília? Então, está aqui o João também já ouviu, olha, quando ele diz assim, já vi pregador falando que a Eva teve relação sexual com o diabo, por isso que o pecado veio. Mentira, da onde o sujeito tirou isso? Porque a Bíblia fala tanto do pecado, a Bíblia escondeu o pecado de quem aqui? De quem? Cita um homem bíblico que teve pecado escondido na Bíblia. Vamos lá, pode ser, procura aí, o dia que você achar, você manda lá para mim. Eu quero ver se você vai falar mesmo. Manda para mim um só homem bíblico, não precisa mandar dois, um só, que teve o pecado escondido por Deus. A Bíblia expõe todo e qualquer pecado. Noé se embebedou, não sei quem fez não sei o quê. A Bíblia coloca para a gente saber que nós somos iguais a esses caras aqui. Não somos melhores, não. Nem eles eram melhores do que nós. Por que Deus iria esconder isso? Deus não esconde nada. Foi assim que foi criado Adão, foi criado Eva, foi assim que aconteceu o pecado, foi assim que houve o primeiro relacionamento sexual. Mas como é que eles sabiam? Ora, como é que um animal sabe? E o ser humano, né? Agora vamos separar as coisas. É do reino animal, a gente já sabe. Uma criança, depois de uma certa idade, já começa a ter as reações sexuais. Tanto o menininho quanto a menininha. Entendeu? Não acredite em bobagem. Isso eu vou falar, bom, cada um faz o que quer, né?
Mas se você está num lugar e o pregador começa a trazer, levanta, pega a sua Bíblia, sua esposa, seu filho, sei lá quem, e vai embora, meu. Não dá para ouvir esse tipo de coisa. Porque se a gente ouve, a gente corre o risco de acreditar na mentira. Então, esta igreja não estou falando mal, estou falando que eles têm uma doutrina falsa, que não é bíblica, é a doutrina dos seguidores do Branham. Entendeu? Estou falando mal, estou falando, isso aqui está errado, não é bíblico. Acabou. Então, eles ensinam que Eva teve relação com a serpente. Mas essa doutrina é, primeiro, antibíblica. Segundo, é herética. Quer dizer, é uma doutrina de heresia. E esta doutrina mentirosa, falsa, deturpadora de Gênesis, né? Ela é rejeitada por todos por todas as correntes cristãs históricas. Não é só o Mário. Não, eu estou rejeitando porque, primeiro, que é um absurdo isso. Os protestantes, que vêm da Reforma, rejeitam. Os católicos, que são historicamente cristãos, rejeitam. Os ortodoxos, que são historicamente cristãos, rejeitam. Não é só o Mário que rejeita. Ele quer ser diferente. Não, absolutamente, eu quero falar a verdade. Então, todas as correntes cristãs históricas rejeitam esta doutrina antibíblica e herética. Não caia nessa. Né? A gente diria assim, isso aí é pegadinha. Não caia. Se o sujeito está pregando alguma coisa lá e você já... Opa, eu não concordo. Levante e vai embora. Mas se depois eu souber que está certo, vai lá e fala, olha, um dia você estava pregando aí e eu levantei e fui embora e agora eu sei que você estava falando certo. Você me desculpa. Eu nem vi que você foi embora. Não, mas tudo bem, eu só quero vir aqui e falar. Pronto, acabou o problema. O duro é você ouvir a mentira. Porque você corre o risco de acreditar, né? Aí acontece que nem essa gente aí que fica perdida, né? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero engrandecer o Senhor. Quero glorificar o Senhor. Porque não é à toa que o Senhor nos coloca para falar determinadas coisas que parece que estão meio que fora do... Né? Mas falamos, alertamos. Daí para frente, cada um é responsável por aquilo que ouve, que vê, que fala. Nós somos responsáveis. Continua, Senhor, falando conosco, nos dando discernimento. Esta é a oração que eu faço hoje, clamando por discernimento. E eu oro por mim e por todos os irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.